Neste domingo, o país foi surpreendido com a invasão de manifestantes que não aceitam a vitória do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições 2022. Os manifestantes furaram o bloqueio da Polícia Militar do Distrito Federal e invadiram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Imagens que circularam nas redes sociais mostram uma multidão vestida de verde e amarelo se aglomerando e entrando nas instalações dos três poderes. Outras imagens mostram os participantes dos atos antidemocráticos promovendo um verdadeiro quebra-quebra. O Congresso Nacional foi o primeiro a ser invadido, com os manifestantes ocupando a rampa e soltando foguetes. Depois, os manifestantes quebraram vidros do Salão Negro do Congresso e danificaram completamente o plenário da casa. Em contrapartida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu, após a invasão da sede dos três poderes em Brasília, na tarde deste domingo, editar um decreto de intervenção federal no governo do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. O objetivo da intervenção é pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública no Distrito Federal, marcado por atos de violência e invasão de prédios públicos. A medida será coordenada pelo interventor Ricardo Garcia Capelli, atual secretário executivo do Ministério da Justiça. Vamos conferir um trecho do que o atual presidente do país disse em coletiva realizada no fim da tarde de ontem. Eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos, sabe, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É importante lembrar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida e nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3º da Constituição, decreta. Artigo 1º. Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o caput se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Artigo 2º. Parágrafo 2º. O objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos. Artigo 2º. Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Artigo 3º. As atribuições do interventor são aquelas necessárias às ações de segurança pública, em conformidade com os princípios e objetivos previstos no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O interventor fica subordinado ao presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção. Parágrafo 2º. O interventor poderá requisitar, se necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal afetos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 3º. O interventor
poderá requisitar a quaisquer órgãos civis e militares da Administração Pública Federal os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 4º. As atribuições previstas no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal, que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública, permanecerão sob a titularidade do Governo do Distrito Federal. Parágrafo 5º. O interventor, no âmbito do Estado do Distrito Federal, exercerá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição e no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Artigo 4º. Poderão ser requisitados durante o período da intervenção os bens, serviços e servidores afetos às áreas da Secretaria de Estado de Segurança do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para emprego nas ações de segurança pública determinadas pelo interventor. Artigo 5º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 8 de janeiro de 2023, 202 da Independência e 135 anos da República. E olha, recebemos um vídeo do secretário de Comunicação Social da Presidência da República, o Paulo Pimenta, mostrando como ficou o Palácio do Planalto após as invasões neste domingo em Brasília. Vamos acompanhar, põe aí na tela do Balanço Geral. Eu estou chegando aqui na minha sala, gente. Aqui, no segundo andar do Palácio do Planalto. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui, esse monitor. Olha aqui, Vadir. Isso é uma coisa criminosa que foi feita aqui. Isso é uma coisa revoltante. Obras de arte. Olha o que os vândalos fizeram aqui. É o caos. Caos que os vândalos fizeram aqui. Obras de arte destruídas. Patrimônio do país. É inacreditável o que foi feito aqui no Palácio. Olha o estado das salas. Equipamentos, computadores. Olha aqui. São marginais que têm que ser tratados como criminosos que fizeram isso contra a democracia e contra o Brasil. E ainda ontem, políticos e autoridades se pronunciaram nas redes sociais sobre a invasão e sobre os atos de vandalismo ao Congresso Nacional, ao Planalto e ao Supremo Tribunal Federal. Foi muito grande a repercussão e todos nós brasileiros ficamos perplexos. Vamos conferir algumas dessas manifestações. Aí na tela do Balanço Geral você acompanha o líder do governo no Senado. Ele fala assim: atenção, eu e a presidente do PT estamos agora representando ao Procurador-Geral da República para que seja decretada a intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Temos ainda um outro depoimento nas redes sociais do Bruno Dantas, que é presidente do Tribunal de Contas da União. Ele fala assim: são intoleráveis os atos criminosos nas sedes dos três poderes, depredando bens públicos, invadindo símbolos de um país democrático. Não há espaço para isso no Brasil. Que executores, idealizadores e financiadores sejam rigorosamente punidos. Não se pode transigir com golpistas. Teve também o depoimento do ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Ele é também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse assim: os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que atuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O judiciário não faltará ao Brasil. Foi o que disse aí o Alexandre de Moraes. Agora tem também o depoimento do Sérgio Moro, senador eleito. Ele se expressou também nas redes sociais dizendo o seguinte: protestos têm que ser pacíficos.
Invasões de prédios públicos e depredação não são respostas. A oposição precisa ser feita de maneira democrática, respeitando a lei e as instituições. Os invasores precisam se retirar dos prédios públicos antes que a situação se agrave. Nas redes sociais também se manifestou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele disse o seguinte: o Congresso Nacional jamais negou voz a quem queira se manifestar pacificamente, mas nunca dará espaço para a baderna, a destruição e vandalismo. Nas redes sociais também se manifestou o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Ele disse assim: conversei há pouco por telefone com o governador do Distrito Federal, com quem venho mantendo contato permanente. O governador me informou que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação. Então foi gigantesca a repercussão de tudo que aconteceu. Temos aí o depoimento do Fábio Mitidieri. Ele diz assim: a democracia é soberana e devemos sempre defendê-la. A escolha do povo nas urnas precisa ser respeitada e honrada. Lamentamos e repudiamos quaisquer atos que atentem contra o Estado democrático de direito e nossas instituições, como os que ocorrem em Brasília. Tem também o depoimento do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. Ele diz assim: lamentáveis as cenas que estamos vendo neste momento em Brasília, um ataque à democracia. O resultado das urnas é soberano e deve ser respeitado. Não podemos admitir estes atos de terrorismo. É preciso que os responsáveis sejam identificados e punidos. Nas redes sociais também se manifestou o senador Alessandro Vieira. Ele diz: é urgente a responsabilização do governador do Distrito Federal e dos comandantes do policiamento que falharam gravemente, para dizer o mínimo, na proteção do Congresso Nacional. A ausência total de organização, a ausência de trabalho e de inteligência e de compromisso com a democracia, disse o senador Alessandro Vieira. Rogério Carvalho, também senador, disse o seguinte nas redes sociais: as forças de segurança do Distrito Federal precisam ser federalizadas para garantir a integridade das representações institucionais do Brasil. Não podemos ter mais condolência com criminosos. Assim, posicionou o senador Rogério Carvalho, tratando como criminosos todos aqueles que invadiram a sede do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Entidades também se pronunciaram, mas antes vamos acompanhar agora o depoimento do Laércio Oliveira. Ele escreveu nas redes sociais também, dizendo o seguinte: o que aconteceu hoje em Brasília foi triste, é intolerável. Oposição não é sinônimo de vandalismo e depredação dos prédios públicos. Oposição de verdade discute ideias, aponta falhas e defende seus reais valores. Tenho fé e oro a Deus por nossa democracia. Ainda nas redes sociais, Gustinho Ribeiro, também senador, deputado federal, ele fala o seguinte: lamentavelmente, na tarde deste domingo, o Congresso, Palácio do Planalto e STF foram invadidos por manifestantes. Repudio este ato que vai de encontro com a democracia e com o Estado democrático de direito. Seja de direita ou de esquerda, nenhuma manifestação pode ultrapassar o limite da civilidade. Foi o que disse o deputado Gustinho Ribeiro. A Catarina Feitosa, ela também se manifestou nas redes sociais, ela que é deputada federal eleita. Ela disse o seguinte: não há nada mais antidemocrático do que não reconhecer a vitória do outro. Esse é um ato que mancha a nossa democracia e não pode ficar impune. O Brasil não cresce enquanto não entendermos que avançar em políticas públicas é mais importante e urgente do que vencer uma eleição. Quem também se manifestou nas redes sociais foi a deputada estadual Linda Brasil. Ela colocou em caixa alta ali a palavra surreal, que as autoridades estejam inertes e silenciadas para essas manifestações criminosas e antidemocráticas de bolsonaristas.
Estamos repetidas vezes dizendo o óbvio, e o que assistimos hoje é mais uma prova da lógica de ameaça à democracia que se alimenta do fascismo. Está aí o depoimento da deputada estadual Linda Brasil. Então a gente percebe o quanto repercutiu bastante esses atos de vandalismo, esses atos de desrespeito à nossa democracia. E olha, entidades divulgam notas de repúdio contra invasões antidemocráticas. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal e a Federação Nacional de Jornalistas manifestam seu mais profundo repúdio aos atos golpistas e terroristas ocorridos neste domingo na esplanada dos ministérios e à violência contra profissionais da imprensa. Profissionais que foram impedidos de realizar os seus trabalhos com segurança. O Ministério Público do Estado de Sergipe também repudiou as invasões aos prédios dos poderes executivo, legislativo e judiciário e os atos de vandalismo ali praticados no dia de ontem em Brasília. O Ministério Público de Sergipe destacou ainda que já vem acompanhando com especial atenção a escalada de atos antidemocráticos desde o último pleito eleitoral. Expressa ainda a sua disposição de atuar com absoluto rigor nos limites de suas atribuições constitucionais para coibir atos dessa natureza e buscar a responsabilização de seus autores. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, também se expressou considerando inaceitável a invasão dos prédios públicos e os ataques desferidos contra os três poderes realizados neste domingo. Além da depredação física, os ataques têm como objetivo o enfraquecimento dos poderes executivo, legislativo e judiciário e também o enfraquecimento da Constituição Federal, que são os pilares do mais longevo período democrático da história brasileira. Em resposta aos atos registrados neste domingo em Brasília, a Polícia Federal instalou o gabinete de crise para coordenar as ações e identificar os autores dos ataques aos órgãos federais. Grupos táticos da Polícia Federal foram mobilizados de vários estados do país para apoio às forças de segurança em Brasília. O Supremo Tribunal Federal afirmou que a presidente do STF, ministra Rosa Weber, diz que a Suprema Corte não se deixará intimidar por atos criminosos e de delinquentes infensos ao Estado Democrático de Direito e que o edifício sede do Supremo Tribunal Federal, patrimônio histórico dos brasileiros, nosso patrimônio e patrimônio da humanidade, foi severamente destruído por criminosos e verdadeiros vândalos antidemocratas. 6h50. E olha, a invasão do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e Congresso em Brasília foi destaque também em veículos da imprensa internacional. A maioria dos veículos internacionais identificou os bolsonaristas como apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir nas imagens que aparecem agora na tela o que eles falaram. Apoiadores de Jair Bolsonaro invadem Palácio Presidencial e Supremo Tribunal Federal, noticiou um jornal britânico. Vamos então para a próxima página. Foram vários jornais estrangeiros que expressaram e que noticiaram o ocorrido. Neste outro jornal estrangeiro, aparece o seguinte: milhares de apoiadores de Bolsonaro invadem o Congresso, a presidência e o Supremo Tribunal Federal. Foi a manchete de um jornal espanhol, chamado aí El País. La Nación expressou assim: manifestações golpistas no Brasil, apoiadores de Bolsonaro tomaram o Congresso, entraram na Justiça e no Palácio do Planalto, afirmou aí esse jornal argentino. Teve também a manifestação de um outro jornal, um jornal norte-americano, que disse o seguinte: apoiadores do Bolsonaro invadem Congresso, Corte Suprema e Gabinete Presidencial. Mais uma manchete no veículo norte-americano. Tem mais manifestação, mais notícia, né? Esse assunto virou manchete também no New York Times, jornal dos Estados Unidos. E aparece a seguinte manchete: manifestantes protestando contra as eleições no Brasil invadem escritórios do governo. Então,
Todo esse ato de vandalismo virou pauta nos principais jornais do mundo. E o ex-presidente Jair Bolsonaro escreveu no Twitter neste domingo, também expressando a sua opinião sobre todo o ocorrido, que é lamentável para todos nós. E ele escreveu assim: que depredações e invasões de prédios públicos são diferentes de manifestações pacíficas e fogem à regra. O ex-presidente Jair Bolsonaro também se defendeu da alegação do presidente Lula feita. Lula afirmou que Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, estimula os atos terroristas no Brasil. E aí, o presidente Jair Bolsonaro, ele escreve justamente que, ao longo do mandato dele, sempre esteve dentro das 4 linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, respeitando a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. O ex-presidente também escreveu, vamos colocar novamente, por favor, só para concluir a segunda fala ali do ex-presidente. Por favor, por gentileza, novamente a página do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque eu preciso concluir. Ele escreve ali naquela segunda parte o seguinte: no mais, repudio as acusações sem provas a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil, pontuou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, o comando da Polícia Militar de Sergipe convocou todos os policiais militares que possuem instrução de nivelamento, de conhecimento da Força Nacional, do Ministério da Justiça e que tenham disposição para mobilização imediata para comparecer ao Centro de Aperfeiçoamento de Praças, munidos de documentação necessária para fins de seleção, para que justamente policiais possam ser enviados para Brasília, para todo o trabalho que for necessário ser realizado. E o governador do estado, Fábio Mitidieri, com governadores de outros estados brasileiros, todos eles participaram de uma reunião emergencial na noite deste domingo. Em pauta esteve o alinhamento das unidades federativas diante dos atos antidemocráticos que ocuparam as sedes dos 3 poderes em Brasília. A reunião foi proposta pelo Fórum Nacional de Governadores. O governo do estado vai mandar 40 policiais militares para Brasília no sentido de apoiar as ações de combate a atos antidemocráticos, atos de vandalismo, de desrespeito ao patrimônio público lá na capital federal. As passagens dos policiais serão custeadas pela Força Nacional. Ainda nesta segunda-feira, o governador Fábio Mitidieri embarca para Brasília para o encontro com o presidente Lula e também com gestores estaduais. O governador manifestou sua posição contrária a quaisquer atividades e discursos que firam a democracia. E olha, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governador do Distrito Federal seja afastado do cargo por pelo menos 90 dias. Moraes também deu prazo de 24 horas para que os acampamentos dos manifestantes em frente aos quartéis sejam completamente desmontados. A decisão foi divulgada por volta da meia-noite nesta segunda-feira, hora após manifestantes invadirem as sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário e provocarem diversos atos de vandalismo. Essa foi a determinação do Alexandre de Moraes. E olha, 300 pessoas, vamos atualizar então todas as informações de ontem para hoje, 300 pessoas foram presas após toda essa confusão, toda essa manifestação, todo esse ato de desrespeito ao nosso patrimônio, que é patrimônio meu enquanto brasileiro, é patrimônio seu enquanto brasileiro, é patrimônio de todos nós. E foram 300 pessoas presas, por conta desse vandalismo na Praça dos Três Poderes em Brasília neste domingo. A informação foi divulgada pela Polícia Civil do Distrito Federal às 10h57 da noite do domingo. Vamos continuar acompanhando durante toda a programação da TV Atalaia toda a repercussão desses atos de vandalismo, de desrespeito à democracia, para que outras pessoas sejam presas e todas as pessoas envolvidas com esses atos criminosos sejam identificadas. 6h56, vamos para o intervalo, aqui ninguém cochila. 300 pessoas já foram presas diante desse ato de vandalismo.